pelo Belém. Inclusive, a morte dele foi lá no Belém. A morte não, ele morreu. Você tava lá? Você estava trabalhando lá Eu trabalhava na ali na época. Inclusive, eu fui socorrendo, nós fomos... Ele até para falar o que aconteceu, quando ele foi preso, aquela loucura que ele fez, ele lá quando ele foi sequestrar o Silvio Santos, e ele pediu um seguro de vida, o governador Geraldo Alckmin, na época, deu um seguro de vida e ele ficou no pavilhão disciplinar, numa cela isolada dos demais presos. Então ali, quem entregava comida para ele eram os policiais penais, quem liberava os pais dele, familiar, para visita, eram os policiais penais, e foi preso ele e o irmão dele, estavam no Belém, e o Pirata, que era um amigo lá, outro cara que estava com ele também na situação. E a namorada dele também, uma tal de Jennifer, né, que foi presa também na época. Isso mesmo, que tava junto com ele. E ali, passado um tempo, a população, ele pediu para ele ir pro pavilhão, que ele já se sentia seguro, já tinha conversado com não sei quem, lá, e aí ele desceu pro pavilhão. Foi morar no pavilhão 6. E passado um tempo, nós fomos fazer uma blitz ali no raio 6, e ele desobedeceu uma ordem, bateu boca com um chefe de plantão, e aí ele foi pro pavilhão disciplinar. Nesse pavilhão disciplinar, ele tenta agredir, né, o nosso chefe de plantão, os policiais penais que estavam ali, e foi um caso que foi registrado, né, foi feito laudo, inclusive, né, ele quebrou a mão desse amigo nosso, porque inclusive ele tinha quase 2 metros de altura, ele era bem alto, o Trapinto, ele era né? grandão, assim. E o que ocorreu? Aí, passado um tempo, ele ficou no pavilhão disciplinar, ele tinha uma bronquite crônica, bronquite asmática, ele já tinha, né, desde pequeno, né, segundo no prontuário que ele até usava a bombinha. Ele teve uma pneumonia, né? E na prisão, infelizmente, assim, tudo lá é moroso, né? Tudo lá é moroso, não é culpa nossa. Às vezes muitas, né, os visitantes, direitos humanos querem falar que a culpa é nossa, mas existe uma morosidade, inclusive, como tem aqui na rua. Quantas pessoas procuram aí uma cirurgia, estão na fila há 2, 3 anos aí. E o preso consegue muito mais antes disso. E aí ele estava sendo atendido pela advogada dele. A advogada estava no parlatório. E parece que, inclusive, ele foi de cadeira de roda, porque ele teve um problema lá, aquela época que a comida era uma Marmitex, foi distribuída um dia lá uma bisteca de porco, que não só ele, que a comida dele também é a mesma nossa. Teve policiais penais e mais presos que tiveram intoxicação alimentar. E ele, olha só, bronquite asmática, tem uma pneumonia, intoxicação alimentar. Aí ele foi de cadeira de roda, a advogada perguntou pra ele, né, o pessoal relata ali, eu estava em outro setor, naquele mesmo dia eu estava na unidade prisional. Ele chegou de cadeira de roda porque disse que quando ele não estava indo no banheiro. Então ele estava empachado lá, né, e estava enfesado, né, como falam aí, e também diz que trava um nervo na coluna e a pessoa não anda. E aí ele desmaiou, ele teve uma parada cardiorrespiratória na frente do advogado. Nossa. Aí nós socorremos ele, nessa hora eu tava vindo pela revisora, o paratório era num setor após a revisora ali, a advogada pediu ajuda e tudo, colocamos ele na viatura, levamos pro hospital e chegou lá, ele tava morto. Conclusão disso, 2 colegas nossos foram acusados de tê-lo matado, inclusive a gente tenta defender esses colegas até hoje, ficaram presos uma época, hoje estão já em regime aberto. Tem essa desconfiança, né? De Porque que ele foi envenenado. O juiz lá, disse que num dos laudos que estava no processo, que teve devido a essa briga que foi registrada, que ele foi para cima do policial e se defendeu, que tinha um hematoma nas costas que gerou essa bactéria que, na verdade, ele morreu de sepsemia. Nossa. Infecção generalizada. E aí em primeira instância, todo mundo foi absolvido. Então o juiz que ouviu as testemunhas, o juiz que teve ele com todo mundo, o promotor, eles foram absolvidos. E depois lá, quando o MP recorre, aí em segunda instância, que não houve ninguém, eles, né, depois recorremos para instância e os colegas nossos foram condenados. Foram condenados? Só que nós até hoje estamos lutando aí para eles voltarem, né, fazem 10 anos que eles foram exonerados. Então, e olha só, a vida do policial. Na verdade, o policial ali, o nosso colega se defendeu e acabou sendo incriminado, condenado e tudo mais. O que eu vi da advogada e do pai dele falando é que ele estava muito bem, né, num dia, e aí no dia seguinte, quando ela foi visitá-lo novamente, ele estava lá andando de cadeira de roda, bem debilitado, e foi uma coisa de uma hora para outra. Ele era um menino muito saudável, tanto é que ele sobreviveu a um tiro e ele conseguiu fugir,
Ó, mas aquela cena, ele mesmo contou lá, o pessoal relata que ele contou que aquela cena que falam que ele desceu do prédio Desceu assim, né, é no tudo prédio. mentira. Aquela Ele cena. desceu por onde? Não, ele então? desceu pelo elevador. Infelizmente, quando ele foi rendido ali, tinham mais pessoas lá pegando dinheiro, então trocaram tiros ali e ele tomou o tiro de raspão de raspão. Ele tomou um tiro de raspão na bunda. Mas Então não ele ficou não. sujo de sangue o prédio? Ou não? Falaram isso, mas Falam que é falaram, mentira. que falaram fantasiaram. isso, mas lá na unidade prisional, vários relatos, inclusive ele falando, Uhum. porque teve muita repercussão isso daí, né? Teve muita repercussão. Muita, claro. Inclusive Coisa de do filme. dinheiro que na época foi 500 mil, né? Na época foi 500 mil. Dizem que até hoje 50 mil, 40 mil não apareceram lá pra família do Teve Silvio uma Santos. outra investigação para esclarecer o que aconteceu naquele hotel, porque foi alegar, Sim. ele alegou, na verdade, que os policiais trocaram tiros entre si. Isso, é justamente essa versão que eles falavam, inclusive falava ali né, na época ele tava, quando a pessoa tá presa, ele vai depor, a gente acompanha ali os depoimentos dele, né, tá acompanhando ele, então um dos depoimentos dele foi justamente isso, ele falava justamente isso, que não desceu por aquele lugar, e também eu acho muito impossível, porque ele era grande e desengonçado, ele era um cara desproporcional. Sim. Falar que do 17º andar lá, que ele desceu daquela forma, seria pra uma pessoa que, de repente, não vou duvidar da capacidade humana, mas uma pessoa treinada e tudo, ele não era, ele não tinha esse... Pra começar, ele não era nem bandido, ele não era um cara que todo mundo considerava, ele foi um aventureiro, um cara que fez um plano e... Quem imaginava que após tudo que aconteceu, após ele ter mais tiro do flat, ele iria lá pra casa do Silvio Santos. Voltar pra cena do E quem crime, imaginava né? que onde que o Silvio Santos morava era tão fácil de entrar assim. Exatamente, né? Com o muro direto pra rua daquele jeito. Mas ele já cometia pequenos delitos. Não, ele tinha, mas não sabe assim, não era. Ele não era. Até no trato com ele, porque a gente pagava tudo ali, a alimentação dele, ele não tinha a mesma gíria que os presos. Ele Entendi. não era tão. Olha só, você pode ver como que o pai dele, eu já vi a entrevista do pai dele, como fala como que ele era fora, ele não era uma pessoa tão perigosa assim. Aí eu falo da questão, aí tinha, na quadrilha dele tinha o Marcelo Pirata, que já tinha tirado cadeia. O Dutra Pinto nunca teve, pelo que nós conhecemos, ele nunca teve um DVC, ele nunca teve nada no prontuário dele ali. É Fernando Foi o primeiro. Dutra Pinto. Fernando o nome Dutra dele. Pinto. É isso mesmo. E aí tem isso daí, que eu faço a defesa da minha carteira, porque eu trabalhava lá na época, eu fui levando ele pro hospital, nós fomos colocamos ele no chão do bonde, fazendo massagem cardíaca nele, foi um médico acompanhando, o Dr. Ricardo Cipriano, inclusive, um abraço pra ele, até Então aposentou no você não sistema. acredita nessa Não, versão? a versão não. Os policiais, Muitos presos, como ele eram presos, porque, olha só, esse ano, só lá na unidade de Presidente Prudente morreu já uns 7, 8 presos. Paraguaçu Paulista, Paraguaçu Paulista tem um alto índice de presos de idade. Ah, é? E na minha unidade também já morreram presos. Inclusive, tem questão de suicídio. Uma vez um nigeriano, na hora da contagem, o policial penal encontrou ele morto. Foi um suicídio. Ele cortou o lençol, fez a corda e ele foi ajoelhando. Porque geralmente quem se suicida com uma corda, de cima para baixo não tem volta, né? Sim. Esse aí foi se ajoelhando e quis se matar mesmo. Foi ajoelhando com a corda aqui, ele mesmo com o corpo dele Meu Deus. para se matar. Caramba. Fora que também que tem outros modelos de morte, né? Tem aquela morte que é suicídio, que é forjado, né? Que é a tal do Gatorade, né? Hoje parou um pouco de acontecer isso, mas aconteceu muito. Como que é isso? Que eles colocam uma garrafa PET, enchia de água com droga, com cocaína, e fazia o outro preso tomar. E aí depois penduravam o preso lá, chamava, né? Aí o policial ia fazer a conferência, tinha lá o preso, ou eles mesmos avisavam, ô, senhor, o preso que se matou e tal. Eita, Geralmente a gente pegava esse tipo de coisa na parte da manhã, que geralmente passou a noite, então todo mundo falava que não viu nada, todos os presos da cela falavam que não viu nada. Sei. Só que aí depois ele ia fazer os exames, né? Que tá feito vários exames no ML depois, e constatava que tinha um alto teor ali de cocaína no corpo da pessoa, né? Que é o famoso Gatorade, né? Que eles matavam. Nossa, agora pra descobrir quem foi ali dentro é complicado, né? Olha, você vê como é o nosso raciocínio? Por isso que eu falo, acontecem crimes dentro da cadeia também. Claro. Inclusive quantos golpes, né? Sim. Quantos golpes que devido ao verdade. celular que não são dentro de prisões.